A proposta de regulamento para a fixação de empresas e criação de emprego no Concelho de Tomar, aprovada em reunião de Câmara, serviu de mote à realização de uma conferência de imprensa promovida pelo Partido Social Democrata Nabantino. A presidente da Comissão Política Concelhia, Lourdes Ferromão Fernandes, e os 3 vereadores do PSD no município tomarense, casos de José Delgado, Célia Boné e Luís Ramos, foram os rostos desta sessão, ocasião aproveitada para direcionar críticas à gestão do Partido Socialista à frente da Câmara, com Lourdes Ferromão Fernandes a acusar o PS de levar a cabo intervenções ocas e sem resultados práticos. É uma preocupação do PSD o desenvolvimento e a captação de empresas, bem como a fixação de população, o apoio às empresas e às entidades existentes no Concelho, quer seja em todos os setores, e porque entendemos que devemos passar das intenções vertidas em documentos, muitas vezes em discursos ocos e intervenções sem resultados práticos, o PSD trouxe para a agenda diária essa preocupação. Daí que, neste cumprimento de objetivos, foi apresentado e foi hoje reunião de Câmara o regulamento para a fixação e atração de investimento privado e criação de emprego. Este é um tema que os vereadores do nosso partido, ao longo destes meses já largos, têm vindo a focar nas reuniões de Câmara, têm vindo a apresentar propostas às quais não tem sido dada seguimento, não tem sido colocado em agenda. Porque se assiste a esta passividade, nós hoje congratulamos-nos com a aprovação por unanimidade deste instrumento tão relevante. O vereador Luís Ramos fez depois a apresentação do regulamento para a fixação e atração de investimento e criação de emprego no Concelho, destacando o facto que este é um sinal aos investidores que se concretiza pela proposta de um conjunto de incentivos. No seguimento do que a Dra. Lourdes já mencionou, a bancada do PSD tem pugnado pela aposta na fixação e atração de investimento como forma de alavancar o Concelho de Tomar, desenvolver a economia local e criar postos de trabalho. Já apresentámos em reuniões de Câmara várias propostas no sentido de estimular e apoiar o tecido empresarial, bem como atrair novos investimentos. Em março de 2018, propusemos em reunião de Câmara que fossem desenvolvidos no sentido de se criar um regulamento de concessão de incentivos ao investimento e à criação de emprego através de isenções de impostos e outros tributos próprios do município. Temos de ter em conta que se assiste a uma crescente concorrência entre territórios pela captação de investimento, fixação de população e criação de emprego. Por isso, é fundamental que o município de Tomar adote uma postura proativa, desenvolvendo um projeto de regulamento de apoio e incentiva à atividade empresarial e ao investimento, com vista a promover o desenvolvimento, apoiar a captação e fixação de empresas e emprego. Neste sentido, e na sequência da deliberação tomada a 16 de abril de 2018, apresentamos uma proposta de regulamento para a fixação e atração de investimento, um documento de trabalho que define um conjunto de estímulos ao investimento privado por parte da Câmara Municipal de Tomar. Consideramos importante dar um sinal aos investidores que queiram instalar, relocalizar ou ampliar as suas unidades no Concelho, sobretudo àqueles que investam no desenvolvimento sustentável do Concelho, sejam geradores de novos postos de trabalho e apostem na diversificação do tecido empresarial, nomeadamente em setores de base tecnológica. Os incentivos que propomos vão desde a cedência ou bonificação do preço de terrenos, ao apoio na execução das infraestruturas, no aconselhamento e apoio técnico, passando por isenção total ou parcial dos valores dos impostos e das taxas municipais, entre outros. A nossa proposta vai no sentido positivo da dinamização económica que é tão necessária ao Concelho.
Conforme já foi referenciado, os incentivos vão desde os estímulos ao investimento privado, isenção de taxas municipais, benefícios fiscais, facilidade na cedência de terrenos, recursos e infraestruturas e apoio técnico no desenvolvimento dos referidos projetos. É dentro desta base as formas, portanto, vai ser criado uma forma de cálculo para analisar e classificar estes incentivos, seja na forma, no valor do investimento a realizar, no número de postos de trabalho, no tempo de implementação do devido projeto, a idade terem em conta a idade dos promotores, sendo inferior a 35 anos. Os benefícios, como já referi, serão dentro dos impostos que poderá ir até ao IMI, ao IMT, caso exista, taxas municipais, e é esta a nossa proposta de regulamento para apoio às empresas. Obrigado. Para concluir, eu gostaria de ainda fazer algumas observações, nomeadamente voltar à situação que já foi referida, que de facto o tempo passa neste Conselho e a passividade mantém-se. E com isto dizer o quê? Que a primeira mudança que o Executivo Camarário teve foi em 2014, que foi mudar o nome da zona industrial para Parque Empresarial, mudar o regulamento, e depois disso o que é que foi feito? Depois disso o que é que foi feito é que não se vê praticamente nada feito. Houve de facto um mapeamento feito com recurso a inquéritos e na zona industrial, nos empresários que se situavam na zona industrial. Esse mapeamento traduziu-se num conjunto de argumentação tendencial à apresentação de uma candidatura, que essa candidatura foi feita em 2016. Desde 2016 a candidatura foi submetida e foi aprovada, está aprovada desde o primeiro semestre de 2017. Esta candidatura foi aprovada ao abrigo das áreas de localização empresarial, do ALE, previa a criação de um edifício que fosse sede de reuniões, de recepção de empresários, de locais para formação, portanto, na atual zona industrial, bem como a remodelação de várias infraestruturas, de comunicações, de melhorias e a construção de alguns módulos para instalar novas empresas. Até hoje, em concreto, não se viu nada, não saiu do Estado aprovado, o que é grave, porque existindo tempos de execução definidos, o que pode acontecer é ou as verbas poderão não ser executadas, e o valor desta candidatura é de 2.800.000 euros. Portanto, não se compreende como é que num concelho onde se apela à necessidade e onde é visível, apela-se naquele sentido que eu referi no início, e em que é visível a necessidade da fixação de população, da criação de emprego, da fixação de empresas, e onde se vê o distanciamento ou o isolamento do nosso concelho face aos concelhos vizinhos. Porque se nós olharmos para todos os concelhos vizinhos, todos criaram ou estão a criar startups, parcerias, para dar a possibilidade, espaços de coworking, para dar a possibilidade de fixação de novas empresas, de desenvolvimento das empresas que estão
e no nosso Conselho está a ficar isolado. Isso eu acho que é evidente, não é difícil perceber, é triste desse facto e é isso que nós, PSD, queremos inverter. Este é um primeiro passo, mas é um primeiro passo com alguma relevância, porque quando a Câmara diz que não tem pessoal, não tem capacidade para fazer um regulamento, só pode estar a brincar com isto, ou então não ter vontade. De facto, entendemos que é possível criar sinergias, é possível atuar com ativos importantes que temos no nosso Conselho, nomeadamente o Instituto Politécnico, e criar parcerias com associações empresariais, porque não conseguiremos fazer nada sozinhos, e se não estabelecermos timings e não estabelecermos esta relação entre a inovação e a tecnologia e a criação de redes, a integração em redes, dificilmente conseguiremos dar passos significativos nesta área. Daí que é a intenção do PSD continuar a debater-se e este é um primeiro passo, como tinha dito, importante, continuar a perceber como é que está também em termos das atuais empresas que estão no Conselho, o que é que tem sido feito. O que tem sido feito, infelizmente, não é muito positivo, porque vimos no plano de atividades e orçamento deste ano, que foi aprovado, a criação de mais um imposto que nunca tinha existido. Portanto, aqui o que se deveria inverter por parte da Câmara continua a não dar sinais de ter essa capacidade. Neste sentido, parece-nos de continuar a questionar e de continuar a pugnar por um trabalho positivo da parte do PSD, quer em termos de podermos contribuir para que empresas e para que esse trabalho continue a ser uma realidade e que também continuar a querer que o poder político que está instalado se despache, porque parece-nos que andam a enrolar demasiado tempo certos assuntos. E este assunto que referi é um dos que está enrolado e já vai muito tempo. Não sei se é por falta de ambição, se realmente é para... não está no ADN deles, de facto, tratar estes assuntos, se é falta de visão estratégica, se é falta de vontade política ou falta de competência. Entendemos que não se pode desperdiçar tempo, entendemos que é um problema importante e daí termos chamado para a agenda com esta relevância este tema. E era sobre esta questão que eu queria terminar e agradecer a todos a presença.